fervendo nisso, mas eu estou debilitado. Então você pode ver que a voz está meio baixa, o corpo está meio debilitado. Mas eu quero ler o mesmo versículo que eu li na sexta-feira. Abra a tua Bíblia comigo lá, no 1 Colossenses, capítulo 1. Primeiro livro de Colossenses, capítulo 1. Primeira Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aleluia! Irmãos, está ardendo no meu coração, irmãos. Eu creio profundamente que Deus escolheu a nossa igreja para fazer algo a partir desse encontro com Ele. Fica sentado, porque nós depois passaremos para Atos dos Apóstolos. Diz assim, 1 Colossenses 1, 26. O mistério que estiveram ocultos dos servos das gerações. Aleluia! Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória desse mistério entre nós, os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Glória! Meu irmão, feche seus olhos. Glória a Deus. Pai, o Senhor é muito bom. Nós não temos palavras a te agradecer, o Senhor é muito bom. Pai, como o Senhor está ministrando no meu coração desde a hora que a gente chegou, e é isso que eu quero. Que o Senhor comece a andar no meio da igreja. O Teu Espírito Santo, então, no particular, com cada um, vai ministrando aquilo que está no seu coração. O mistério que estava oculto, Jesus, já não está mais. As cortinas se abriram. As cortinas se abriram e o autor da nossa história está escrevendo um tempo glorioso. As cortinas se abriram e nós temos visto no palco da vida Jesus de uma forma estrondosa, abalando corações, entrando em prostíbulos, tirando pessoas do lamaçal, trazendo para o reino do Senhor. Agradecemos, Jesus, profundamente, porque o Senhor nos faz participantes dessa história. Porque de Deus nós somos cooperadores. Fala conosco, Espírito Santo. Como o Senhor tem falado todas as vezes que a sua igreja se reúne com fome e sede. O Senhor fala profundamente a nós. Nós esperamos o Senhor nesse lugar, com felicidade. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor não só mova dentro de mim, mas mova a partir de mim. O Senhor Espírito Santo esteja aqui do meu lado. Eu quero pregar contigo nessa noite. Glória a Deus. Então sopra, Deus, sobre nós. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 14, vou ler só o início, para que os irmãos entendam aonde nós vamos nessa noite. Disse Pedro aos que estavam ali após o Pentecoste, a reunião dos santos que estavam ali, Pedro disse então, se levantou Pedro com os 11,
Diga comigo, com os 11. Guarde isso. E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens que estão embriagados com vinho dispensando, sendo esta a hora terceira do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de Joel. Deus. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, que derramará o seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Amém? Até aqui. Agora você vai por um pouquinho. Agora vamos para o discurso de Estevão, capítulo 7, o mesmo livro de Atos. Acharam, irmãos? Bem, diz assim: depois da instituição dos diáconos, né, irmãos? Os diáconos que foram instituídos cheios do Espírito Santo, Estevão foi pego pelo Sinédrio, porque julgavam que Estevão estava indo contra o judaísmo. E aí pagaram pessoas para falar mal dele. E isso desencadeou uma ida ao Sinédrio para responder algumas perguntas. E olha o que um homem cheio do Espírito Santo responde. Então, capítulo 7, lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso mesmo que está acontecendo? É assim mesmo? E aí Estevão falou. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual fomos escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou no 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejaram José, vendendo-o para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Amém, irmão? Amém. Esses 2 versículos, 2 capítulos que nós lemos, ele vai ser o arcabouço da nossa perspectiva da agora. Nós vamos falar sobre o prólogo de Deus. Eu não sei se vocês já viram o MMA, mas no MMA, o cara, quando entra aquele anúncio, ele Legenderman, né? Começa, e aquele cara, ele é entusiasmado para falar da luta que vai ter. E ele apresenta o Spider, ele apresenta o touro, apresenta a coisa com entusiasmo sobremodo. Isso é prólogo. É como a gente introduz alguma coisa antes do fato necessariamente começar a acontecer. Então, por que eu li esses capítulos? Por que eu estou lendo? E li para os irmãos. Porque nós temos uma percepção hoje que nós precisamos aguçar, que é a seguinte: nós hoje somos o prólogo de Deus. Aleluia. Nós somos hoje aqueles que
abrem a cortina e ousadamente dão um panorama, como Pedro deu e como Estevão deu, das Escrituras. E esse panorama significa dizer, irmãos, um conhecimento profundo de quem se fala. Um conhecimento que perpassa o ponto só de leitura, mas entra para a questão do experimento, entra para a questão da vivência. A palavra, então, que nós lemos em Filipenses, que vai dizer que o mistério que estava oculto, esse mistério, no finalzinho, vai dizer que é Cristo. E o próprio Filipenses vai falar que tudo que havia no Antigo Testamento era sombra daquilo que viria. Isso significa dizer que todos os profetas maiores e menores, todos aqueles que interviram na história, que foram usados por Deus, foram os prólogos de Deus. Foram aqueles que abriram a cortina no seu tempo, na sua geografia, e disseram: Deus tem algo profético para fazer. Deus vai nos levar a um lugar tremendo. Deus amou Israel e chamou Israel como seu bichinho e vai levar ele a possuir uma terra. E perceba, irmãos, que tanto Pedro como Estevão, eles tinham registrado em seus corações o prólogo, o resumo da história, o resumo do Pentateuco, o resumo de todo o Velho Testamento. Estevão, mais precisamente, começa de Abraão, porque de Abraão nós somos a descendência, nós descendemos dele, porque Deus o prometeu ser como a areia a sua descendência, do mar, como as estrelas do céu. E Deus hoje tem falado ao meu coração profundamente que nós hoje não só somos o prólogo de Deus, mas a partir do momento que a cortina se abriu e nós vimos o Salvador, nós vimos o nascimento do Messias e os magos e toda a reviravolta que Jesus trouxe na história, a partir daquele momento, então, nós começamos a fazer a obra de Jesus com Jesus. E aí, irmãos, aqui para nós uma relevância muito profunda, que significa dizer o seguinte, que quando nós estamos aqui pregando, o Espírito Santo está conosco. Amém. Quando você está ministrando alguma coisa em Deus, o Espírito Santo está conosco, porque Ele não deixa o papel principal, mas Ele nos faz com Ele cooperadores. Então, todas as vezes que nós estamos ministrando, estamos orando, estamos servindo, estamos sendo marido, estamos sendo esposo, estamos sendo filho, é como se Deus estivesse dizendo assim: vamos lá, filho, você não está só, eu estou com você, você é o prólogo, você é o meu resumo, você é a extensão do meu amor. Então anuncia, abre as cortinas e diz sobre mim, o meu resumo, que após isso eu entrarei, mudarei a história. Glórias a ti, Jesus. Precisamos crer, irmãos, que Deus está conosco. Precisamos crer que nós não fazemos a obra de Deus sem Deus. Precisamos crer que na nossa vida Deus está presente, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade. Deus é aquele maior empolgador que está assim, ó: vamos, filho, vamos, você consegue, vamos. Tem um vídeo, irmão, interessantíssimo na internet falando sobre isso. Jesus que anda de skate, Jesus que aplaude o menino, Jesus que quando alguém está na beira do mar, lá pensando na vida, ele está também debruçado pensando na vida. O cara que está fazendo, Jesus está, o prólogo de Deus, irmão. Somos a introdução de Deus ao mundo. Somos a carta de Deus ao mundo. E Deus está falando o seguinte: quando você está fazendo, como se quando você estiver fazendo, eu estou fazendo com Deus. E aí eu quero lembrá-los de alguma coisa que é para nós aqui muito, muito significante. Todas as vezes que nós estamos ministrando aqui, ou ministrando em algum lugar, quem já não ouviu essa tal expressão? O Espírito Santo te pegou hoje. Eu me lembro, esses dias, nós estávamos aqui, e foi notório ver que o Espírito Santo pegou a bateria, irmão. E aí,
a dinâmica bateu. E aí eu quero propor um pensamento. Quando a imperfeição se une com a perfeição, irmãos, a atmosfera muda. Quando o homem que é imperfeito entende o seu posicionamento e trabalha com aquele que é perfeito, ele é potencializado para fazer a obra de Deus de uma forma extraordinária. Então, irmãos, todas as vezes que você vê alguém tocando, alguém pregando, perceba bem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está aqui, irmão, do nosso lado, está dentro de nós, dizendo assim: vai, filho, você consegue, desenrola esse negócio, eu estou te dando graça, a tua mente está em mim, cativa, então anda, porque eu vou te usar. Comece a falar, não fique com medo no seu trabalho, não tema as coisas, eu estou contigo. Vai, filho, você recebeu uma promoção, amém, eu estou contigo, eu proporcionei cada dificuldade. Ei, filho, eu estou aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Ei, filho, você é o meu prólogo. Ei, filho, você é a minha introdução. Então introduza ao mundo a verdade do cristianismo. Aleluia! Irmão, isso é poderoso, irmão. Glória a Deus. Toda vez que você se apresenta, irmão, se você tiver a dimensão de que o espaço onde você está e o lugar onde você coloca o pé, a atmosfera muda, porque você chegou com o autor da história. Deus. Você chegou com Jesus, irmão. Glória a Deus. E quando ele chega, irmãos, tudo tem que mudar. Muda, irmãos. Aleluia. Sexta-feira eu fui com esse coração. Eu falei: Senhor, eu sei que os nossos irmãos lá não têm a pegada nossa. Mas quando eu chegar lá e a gente chegar lá, vai ser do jeito que a gente faz. Porque vai ser do jeito que a gente queima, papai. E aí, irmãos, tudo muda quando você chega. E você pode falar assim: mas irmãos, eles lá ficaram do mesmo jeito. Não tem problema. Mas eu sei que o Espírito Santo estava ali correspondendo. Correspondendo de tal forma que o Espírito Santo falou profundamente a cada um, quebrou barreiras. Depois me contaram, aleluia, que a barreira da gravata, a barreira do terno. Falaram assim: rapaz, quem é esse garoto, rapaz, que está pregando aí sem gravata, sem terno? Esse garoto, tá, meu irmão, paradigma, quebra de paradigma. Meu irmão, eu cheguei, se for para pregar com gravata, eu coloco ela no púlpito. Prega aí, gravata. Porque a gravata não prega, ela não diz sobre mim, irmãos. O terno não diz sobre mim. O que diz sobre mim é eu saber que eu sou o prólogo de Deus, e é onde eu chego, eu introduzo uma verdade cristã. Uma verdade poderosa, uma verdade que pode mudar a vida da pessoa, mudar a história. E esse é o meu sentimento. Quando a gente canta, esse é o meu sentimento, de rasgar o céu e tocar a glória de Deus. Eu sou o prólogo de Deus, eu sou aquele que introduz Deus na terra, irmão. Aleluia. Isso é poderoso, irmão. Você é aquele que introduz Deus na terra. Isso quer dizer, se você fizer mal, você introduzirá Deus mal na terra. Se você fizer bem, você introduzirá Deus bem na terra. Então, irmãos, Pedro, um homem inculto, primeira vez que fala uma multidão, arrebata 3.000 pessoas. Estevão, diante da mentira e do clamor dos homens encalado, ele julga dizer na sua palavra o seguinte: ei, eu estou vendo o céu aberto. Estou vendo meu Pai. Estou vendo o céu aberto. O prólogo de Deus teve a capacidade de abrir o céu, irmão. E ele viu o seu Deus à destra do Pai. Ele viu Jesus de pé, irmãos, aplaudindo ele, dizendo assim, tipo assim: ei, esse prólogo aí é show demais. Ei, anjos, vamos aplaudir. Ladies and gentlemen, Estevão, primeiro round, ganho. Anjos e anjos aplaudindo. A pedrada veio, segundo round, ganho. Terceiro round, perdoa-lhe, Pai.
Porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito, porque o homem não tem poder sobre mim. Irmãos, isso é aquele que se conhece em Deus, que sabe que podem matar a tua carne, mas ele está totalmente sob o domínio de Deus. Esse é o prólogo, irmãos. Esse é o homem e a mulher de Deus que vai anunciar Jesus de uma forma extraordinária no mundo. Glória a Deus, aleluia. Ó, irmão, Deus te chamou para ser um luzeiro. Deus te chamou para ser uma bomba nesse mundo. Deus te chamou para ser alguém extraordinário no mundo. Ser alguém que toca pessoas, ser alguém que impacta pessoas, que muda a estrutura, que muda paradigmas, irmão. Deus está nos chamando porque o Antigo Testamento viveu sombra. Moisés abriu a cortina e falou de Jesus. Fechou a cortina. Abraão abriu a cortina e falou de Jesus e fechou a cortina. Malaquias abriu a cortina, fechou a cortina. Mas todo o Antigo Testamento fala de uma única autor, de uma única pessoa, dizendo o seguinte: ei, vai chegar um momento, uma hora, que as cortinas irão se abrir. E quando elas se abrirem, o autor da história brilhará como nunca na vida, como nenhum apóstolo, como nenhum profeta, como nenhum da época brilhou. Nem Moisés, no resplendor do seu rosto, irá brilhar tanto como o autor da história. Irmãos, quando se abre a cortina, nós vemos os episódios acontecendo. Vemos as profecias se cumprindo, vendo aquilo que eles desejavam ver e não viram, vendo aquilo que eles ansiavam ver, o Messias, e não conseguiram. Zacarias teve o privilégio de vê-lo. Irmão, Zacarias teve o privilégio de vê-lo. E antecedendo a ele, João Batista vem. E ele é batizado dentro da veia da sua mãe com o Espírito Santo. E ele então nasce para ser a voz que ecoa no deserto, preparar o caminho do Senhor. João Batista abriu a cortina e começou a dizer: ei, eu estou aqui para te batizar com água. A cortina está fechada e ele está dizendo: eu estou aqui para te batizar com água. Mas virá aquele que é muito maior do que eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com fogo e com espírito, mas a cortina está aberta. Quando Jesus chega, irmão, lá no... Aleluia! Para ser batizado no Jordão, o que acontece? João fala assim: ei, as cortinas se abram para o rei. Ele é maior do que eu. Ele é o cara que eu disse para vocês que eu não sou digno de desatar a sandália. Ele é maior do que eu. As cortinas se abriram, irmão. O autor da história começa a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer: revolucionar a terra. Glória a ti, Revolucionar. Glória a Deus. Irmão, revolucionar a terra. Glória a ti. João diz: pai, não faz isso comigo não, eu não sou digno. João, vamos cumprir o que um prólogo tem que fazer. E me introduza no mundo. João batiza. E aí as cortinas não da terra se abrem, a do céu se abre. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. A minha alma tem prazer. Ele é o meu Éden. Ele é o meu Éden. Porque o prazer significa Éden. Ele é o meu prazer, Jesus. Deus estava falando para Jesus: ei, eu vos inauguro um Éden móvel. Aonde ele passar, ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Aonde ele passar, tem água viva, tem pão vivo. Você pode comer, você pode se matar, porque ele é o Éden. Oh, glória! Glórias a ti, rei. Oh, Jesus! O Éden andou entre nós, irmão.
diz que ele tabernaculou Glória ao entre Rei. nós. Agora nós entramos nele. E é ele que é a delícia de Deus. Então quando eu entro em Jesus, eu estou entrando no lugar de habitação de Deus. Aleluia. Santo, santo. Jesus é a geografia perfeita de Deus. Oh, Jesus. Jesus é a geografia perfeita de Deus. Ele é no tamanho, na altura, na espessura, em tudo. Ele é semelhante ao tabernáculo dado a Moisés. Ele é semelhante ao tabernáculo dado a Davi. Em Jesus nós temos algo perfeito, porque ele tabernaculou. Você é santo, Jesus. Príncipe da paz. Irmãos, é isso, irmãos. Glória a Deus. Significa dizer, irmãos, lá no seu trabalho, quando você está lá operando, o Espírito Santo está assim, filho, você é o meu prólogo, se apresente. Abra as cortinas e deixa eu trabalhar e você trabalha comigo. Oh, Deus. Quando as coisas estão difíceis, Jesus está falando, ei, abre a cortina, você é o meu prólogo, você é a minha introdução. Trabalho eu e você trabalha comigo. Porque a Bíblia diz, eu nunca vi, irmãos, um Deus que não trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha, irmãos. E ele diz o seguinte, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos reunidos em nome de Jesus, isso tem que ser uma vertente verdadeira para nós, irmão. O mundo tem que sentir a atmosfera mudando. O mundo tem que perceber que nós somos muito mais do que alguém que confessa só no cristianismo. Nós somos a expressão do Deus na terra. Nós chegamos, ele chega também. Nós falamos, é como se ele estivesse falando. Nós apontamos, nós falamos alguma coisa acerca de alguma coisa como se Deus estivesse falando. Porque de Deus nós não somos outra coisa a não ser cooperadores. E quem coopera, coopera junto, irmãos. Ele não coopera separado. O cooperador trabalha junto, porque ele precisa desempenhar a função juntamente com aquele que o chamou para cooperar. Então, por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, vocês de Deus são cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Porque, irmãos, nós precisamos estar juntos. Por isso tem sido tão significante, irmãos, o avanço do reino. Porque você percebe que, enquanto um toca e é tomado pelo Espírito Santo, Deus fala assim, ei, eu tomei você, você encontrou a veia. E, irmão, isso é muito profundo, eu quero te falar um negócio. Você que ministra, você que prega, toda vez que você encontrar a veia, não pare. Não troque o hino, não troque a melodia, não troque a palavra, cante 20 vezes a mesma coisa, você encontrou um manancial de água. Se você trocar, ela para de jorrar. Então, se você encontrou a fonte de água, você vai tomá-la enquanto Deus permitir. Por isso, a dinâmica da adoração não está para longe, não está longe da palavra, elas andam junto, porque uma prepara o caminho para a outra, e nós andamos como cooperadores. Deus está dizendo, ei, vamos lá, Ministério Louvor, vamos lá, me apresente ao mundo. Aí apresente ao mundo, pregador, vamos lá, eu acredito em você, eu acredito que você pode muito mais. Vamos, eu estou com você, vamos, eu estou soprando, vai. E aí você está aí, o Espírito Santo fala assim, abre teu coração, está entrando, a partir de amanhã você começa a viver. O Espírito Santo está cooperando com a gente, irmão, para que a gente não seja distraído no que ele está falando. Então Deus nos chama a cooperar. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que nós viveremos algo extraordinário. Deus está nos chamando, virando a chave de nós. E você vai começar a ter uma introdução de Deus. Você vai começar a dizer, ladies and gentlemen, e apresento agora o meu Spider-Man. Oh, Jesus, glórias a ti, Jesus. Ele entrou no ringue. E a Bíblia vai dizer por meio de Davi, quem é esse incircunciso? Glórias a ti, Jesus. Você vem contra mim com lanças e com armas. Eu coloco no autódromo um pai totalmente poderoso, que nunca perdeu nenhuma batalha. Irmãos, ele está invicto no autódromo das suas guerras.
não tenho outra fala a não ser: Jesus, o vencedor. Aleluia. Irmãos, isso para mim tem sido tão forte. Aleluia, Jesus. Tão forte, irmãos. Pensar nessa dinâmica de que eu represento ele, eu sou o prólogo dele, eu sou aquele que introduz ele no mundo, eu sou aquele que fala para o mundo a respeito dele, e o mundo vê em mim ou não vê em mim. O prólogo não vê em mim aquele que acredita, porque, irmãos, você vai numa peça de teatro, você vai numa leitura de um livro, você vai em algumas coisas, se a introdução não for boa, você não fica. Quem já leu o livro desistiu dele ao ler a introdução? A introdução não engata. Quem foi já no teatro? Quem foi já no circo, irmão? Nós passamos pelo circo. Antes do espetáculo acontecer, o que vem antes? O prólogo. Aquele que vai dizer do circo, vai dizer as apresentações, vai dizer da roda de fogo com a moto, vai dizer de todo o andamento do circo. Ele dá um parâmetro, ele é um cara que introduz a história. E quando abre as cortinas, o que vem? Vem os artistas, vem os palhaços, vem todo mundo para brilhantar o espetáculo. Mas se aquele que introduz mal, a perspectiva na hora da recepção daqueles que quando abrem a cortina não será boa. Você já viu uma introdução que você fica tão empolgado, que quando abre as cortinas, mal entrou, você já está. Oh, vai ser bom. Você já pegou alguém que quando pega o violão, a paz do Senhor, irmão, glória, ele dá a nota, você fala, Jesus, a tua glória está aqui. Irmãos, é um cara que introduz, tem paixão, ele sabe muito bem para quem está fazendo, ele sabe muito bem o objetivo dele. O pregador, irmãos, que vai pregar, ele não ama a palavra, você sente, você percebe quando não há entusiasmo, quando prega por pregar, faz por fazer, irmão, você sente aí, porque quem vai determinar a nave da igreja é a empolgação daqueles que estão aqui, irmão. Aleluia. Não uma empolgação no sentido de apresentar, mas uma empolgação no sentido de introduzir. Porque na introdução nós fazemos o seguinte, é o tópico último dessa mensagem. Nós apresentamos a Jesus. Nós, como próprios, apresentamos o que virá. E nós, então, saímos de cena. E aí, nós deixamos ele. Prega aí o Espírito Santo, fazer. E aí o Espírito Santo começa a mover. Aí Deus se apresenta. Foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. Ele apresentou uma introdução do Velho Testamento. E a Bíblia diz que eles perguntaram para Pedro assim: Pedro, o que nós faremos? O que você falou é demasiadamente... mexeu com o meu coração, que nós faremos. Aí Pedro, ao invés de amassagear, não, Pedro falou: arrependei-vos e sede batizados para que o pecado não te pegue mais. Glória a Deus. Irmãos, quando nós saímos de cena e deixamos Jesus entrar, qualquer discurso que nós falemos em nome de Jesus, ele aceita, porque é em nome de Jesus. Mas se eu na cena introduzo e quero ser o autor principal, vai dar ruim no final, irmão. Porque lembro da minha frase com vocês: diante da glória de Deus, você pode chamar um cara de feio e ele vai dizer amém. Fora da glória de Deus, você chama ele de bonito, ele acha que você está de sacanagem com ele. Porque diante da glória de Deus, há possibilidade do coração e da nossa cerviz abaixar, a adrenalina abaixar e você entender o que o Espírito Santo está falando. Fora dela, irmãos, nós estamos com a cerviz suspensa, nossa mente racional dizendo e falando que você está certo, e aí nada encaixa, nada entra, irmão. Mas com a glória de Deus, vem o arrependimento, vem o toque do Espírito, vem as coisas, e nós então nos curvamos. Aí podemos dizer: ei, se arrependa, ei, volte para o caminho, ei, não desista de Jesus, porque Ele te ama. E a pessoa diz: amém, eu sou esse mesmo, eu preciso voltar, eu quero voltar. Mas na dureza, não, eu estou certo. Então, irmão, ser o prólogo de Deus é introduzir, mas, entretanto, é sair de si e deixar o autor principal da história
conduzir toda a história. Mas isso ele não faz sozinho, ele escolhe fazer conosco. Então toda a manifestação que Deus hoje opera no mundo, ele opera através da cooperação dos seus filhos. Então não existe glória manifesta sem a cooperação dos filhos. Não há nenhum tipo de manifestação porque Deus escolheu fazer com a gente e fazer para a glória dele, fazer com e fazer para, fazer com você para a glória dele. Irmão, você é alguém especial para Deus. Aleluia. Você é alguém que Deus está chamando. Ele já te chamou. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, a sua história já estava escrita quando nenhuma delas ainda havia determinado. Deus te conhece e escreveu uma história dizendo o seguinte: ei filho, enquanto você é o meu prólogo, e quando você abrir as cortinas para o mundo, eu não vou trabalhar sozinho, você será comigo, cooperador, e eu te usarei para a glória do meu nome. Eu manifestarei a minha glória em você e a partir de você para a glória do meu nome. Eu te levarei a lugares altos para a glória do meu nome. Eu te levarei para pregar em lugares para a glória do meu nome. Eu te levarei a trabalhar em lugares e ganhar altos salários para a glória do meu nome. Eu te colocarei nos altos escalões de autoridade para a glória do meu nome. Eu te colocarei como isso e como aquilo para a glória do meu nome, porque eu não divido a minha glória com ninguém, mas faço com que todos sejam participantes comigo da minha glória. Aleluia! Então aonde você está? Você está para a glória de Deus. Aonde você está para a glória de Deus. Então, irmão, eu quero te convidar, brilhe. Brilhe. Homenageie Jesus. Brilhe, irmão, brilhe. Deixa a luz de Cristo brilhar. E quando a luz de Cristo brilhar, saia de cima. Aponte para ele aí. Nada é meu, é dele, ó. Ele é o cara. Eu sou só um miserável apontando para outro miserável. O lugar da onde ele pode suprir a sua vida. Aleluia. Um autor vai dizer isso, irmãos, que um cristão nada mais é do que um miserável apontando para um outro miserável o caminho para suprir a sua necessidade. Aleluia. Porque nós não somos diferentes deles, irmãos, daqueles que não encontraram Jesus ainda. Mas nós já encontramos o caminho da redenção. Nós estamos andando por ele. A diferença, se digo diferença, é só essa. Nós, mendigos, já encontramos o caminho do pão e eles estão procurando aí. Então, nessa noite, irmãos, eu convido a você a refletir sobre isso. Eu quero orar por você, porque nós vamos passar por um momento aqui, um momento profético, um momento onde nós vamos fazer um ato profético, um ato que vai ser um ato de abertura desse prólogo de Deus que vai andar pelas casas, anunciar Jesus, anunciar o reino de Deus, sair de cena e deixar o Espírito Santo fazer milagres, fazer sinais nas casas. Nós, irmãos, somos aqueles que vão caminhar e se enveredar por lugares aonde Jesus vai nos mandar. Como a palavra de Lucas 10 vai dizer, Jesus está nos mandando como ovelha para o meio dos lobos. Nós anunciaremos como prólogo de Deus o reino de